Eu fico imaginando o poder que você acessaria dentro de você mesmo se você conseguisse entender o valor da sabedoria. O valor que é você ser sábio para aplicar de forma correta um conhecimento específico, uma habilidade específica. Imagina você tendo o poder de discernir tempos e estações. Imagina você ter a capacidade, a sabedoria de ler pessoas, de sentir seus corações, para saber a sociedade certa, para se relacionar com o parceiro afetivo correto, para você formar uma família com uma pessoa que tenha aí os mesmos objetivos que você, para criar os seus filhos, saber a hora de exortar, a hora de apoiar, como validá-los, como apoiá-los no seu crescimento e desenvolvimento com as suas crises que surgem, que é normal do ser humano se encontrar em alguma crise, não saber resolver. Nós naturalmente temos sabotadores em nós. Nós temos questões em nós, temos crenças em nós que atrapalham o nosso desenvolvimento. Mas o que vai fazer o resultado desses sabotadores, dessas características, dessas crenças ser diferente em nossas vidas é a maneira que a gente vai agir em relação a eles. Então, nada melhor do que colocar luz, adquirir o conhecimento sobre algo que eu quero fazer, realizar, transformar e ter a sabedoria para conduzir os passos a partir daí. Porque não adianta eu identificar um problema, identificar uma solução, uma situação, identificar um objetivo que eu quero alcançar, se eu não tiver os recursos de sabedoria para que eu haja da maneira correta para buscar efetivamente a realização, a ação, a tomada de decisão para a resolução do que eu preciso. Então, nessa série, a gente tem abordado a comunicação intencional. Para que eu consiga extrair do outro reciprocidade, retorno, valor, produtividade, frutificação, eu vou precisar de forma intencional, de forma sábia, comunicar o que eu desejo da outra pessoa. Ou vai ser uma conversa de surdo e mudo, ou vai ser um telefone sem fio, ou vai ser um comportamento aqui, um comportamento ali, uma coisa dá certo, outra não. Então você precisa de forma sábia se ajustar em você, entende? Ajusta em você, faz o que é preciso em você. Automaticamente, quando você se refina, você atrai o que é refinado também. O belo atrai o belo, o próspero atrai o próspero. Eu acredito que você já conheça um dito popular que chama dinheiro atrai dinheiro. Porque sim, ambientes prósperos atraem pessoas prósperas. E pessoas prósperas atraem mais pessoas prósperas. Então, você tem que usar a sua sabedoria de criação, de cocriação mental. Eu vi esses dias a série do Ayrton Senna, já conhecia a história dele, me lembro do dia que ele faleceu, em 1º de maio de 94, e assim, foi uma loucura. Eu era muito jovem, muito criança, e foi um sofrimento enorme. Aquele homem, ele conduzia de forma muito intencional as ações dele. Não só as ações, quando ele estava na pista, ele mentalizava. Tem uma fala muito interessante na série que diz que ele, quando estava na pista, era como se ele saísse do corpo, era como se ele fosse para uma outra dimensão. Para quem é cristão, eu não sei qual que é a sua fé aí do outro lado, mas a gente fala do Kairós de Deus. O tempo dele é diferente do nosso. Então, quando eu busco
em mim ser sábia, quando eu busco nas pessoas que são sábias, que têm conhecimentos, que têm algo para me oferecer, para partilhar comigo, eu estou trazendo conhecimento de pessoas que já conhecem. Um outro comportamento do Ayrton que eu identifico em mim, em todos os lugares que eu vou nas pessoas que têm resultados e eu quero entender como isso aconteceu. E foi assim que surgiu a ideia do podcast. Eu sempre gostei de entender as histórias das pessoas. Não é à toa que eu também me formei em relações internacionais. Eu queria entender a relação do Brasil com o mundo, das outras culturas com a gente, a história da humanidade, como ela se costurou, quem foram as pessoas relevantes que tomaram decisões, os presidentes, os ministros, os monarcas, os imperadores, as pessoas políticas, né, os ministros de segurança, de relações públicas, de artes, de meio ambiente, enfim, cada um comunicando a sua experiência, a vivência, tendo o estado de oportunidade de estar ali, levando a mensagem, defendendo ideais. É muito interessante quando você se aprofunda no que as outras pessoas estão fazendo. E quando você faz isso com você e se mapeia, você entende o mundo de uma maneira diferente, porque quando você entende quais são os seus motivadores, os seus ativadores e os seus sabotadores, você olha para as pessoas com misericórdia, com compaixão, porque você sabe que como você tem as suas vulnerabilidades também, aquelas pessoas também têm. E você age com maior sabedoria. Você vai querer atrair e estar perto de pessoas que tenham sabedoria. Você não vai se enfiar em qualquer lugar, você não vai consumir qualquer coisa, você não vai ler qualquer coisa, você vai se alimentar melhor, você vai treinar, você vai cuidar do seu corpo, você vai fazer por você para fortalecer quem você é, as suas convicções, os seus princípios, os seus valores, você vai ter clareza da sua missão, da sua visão, dos seus objetivos alcançáveis. E aí, quando você parar para conversar com o seu cliente, ou com seu companheiro ou companheira, ou com seus filhos, com seus familiares, os seus amigos, você vai olhar para esse ser humano que está ali do outro lado com maior sabedoria, paciência, amor, acolhimento, temperança, os dons do Espírito que são citados na Bíblia também. Então, assim, você pode até não ser cristão, mas dentro da Bíblia, dentro dos escritos, tudo que foi construído é para o avanço, é para a transformação do bem, é para convivência em sociedade, é para resultados positivos, é para que as pessoas elas evoluíssem, é para que elas olhassem mais para o outro, amassem elas mesmas, mas os outros também, respeitassem uma hierarquia, prestassem contas. Porque quando você não tem limite e você não presta contas para ninguém, você acha que você pode fazer tudo. E você não pode fazer tudo, desde que o que você faz afeta o outro de forma negativa. Você tem que ter noção do seu espaço, do seu tempo, da sua estação nessa terra. Para aí sim, você agir, se comportar, decidir, comunicar, pensar, sentir, se relacionar de uma maneira positiva e que gere resultados não só para você, mas que afete positivamente também o ecossistema que você está inserido.